Olá, amigos. Domingão, dia 23 de agosto. Vamos a mais um Radar da Semana para os pregões do dia 24 a 28 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise. Aqui do meu lado, você está vendo aí toda a programação do canal, Radar do Mercado, uma live todos os dias a partir das 10h45, análise de fechamento após o encerramento de cada pregão, análises especiais toda terça e quinta-feira, uma análise mais ampla de cada ativo e também o Radar da Semana, que é esse vídeo aqui que você está assistindo. Você pode se inscrever facilmente no canal passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo em cima da imagem Inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever. Ou na parte também inferior do vídeo vai ter uma opção aí para você clicar em se inscrever no canal. Quais são os ativos que eu vou falar aqui no decorrer nesta análise, nesse radar da semana? Vou mencionar aqui, vou falar primeiramente sobre o Ibovespa, depois dólar, depois PTR4, Vale 3, NTCO3, SMTO3, HGTX3, MGLU3, VVR3, MRV3, Qual3, ELET3, B3SA3, CIRI3, JHSF3, CVCB3 e IVEN3. Muitos ativos aí neste radar do mercado, inclusive no radar da semana. Inclusive, até já disponibilizei a carteira exponencial para essa semana, que é a carteira revisada semanalmente, já está disponível dentro do aplicativo DV Invest, que está aqui do meu lado. Você pode baixar ele aí no seu celular, seja Android ou iOS. O link de acesso está aqui também na descrição desse vídeo. Por falar aqui embaixo, eu já te convido para seguir o meu perfil no Instagram, @dvinvest. Estou abrindo várias caixas de perguntas lá e tentando também gerar conteúdo que agregue valor ao seu conhecimento ou mesmo aos seus investimentos lá por meio lá do Instagram, @dvinvest. Então, nessa semana eu já disponibilizei a carteira exponencial e eu poderia ter até montado duas carteiras exponenciais. Não foi fácil a decisão de quem ia sair, quem ia continuar. Ou seja, teve muitos ativos que poderiam fazer parte da carteira. Então, como eu acabei de dizer, poderiam ser duas carteiras exponenciais nessa semana, que eu vou destacar aqui os ativos que eu vejo com bons olhos aí no decorrer dessa semana. Começando pelo Ibovespa, temos aqui o Ibov dentro de um processo de correção no gráfico semanal. Esse aqui é o gráfico semanal. Aqui do meu lado, você está vendo aqui, eu vou colocar aqui o gráfico mensal. Aqui do meu lado, você está vendo, do lado do gráfico semanal, você está vendo o gráfico mensal. E essa marca d'água aqui é só para você ter a referência de qual ativo que está sendo avaliado no momento. Você bater o olho aqui, olhar para essa tela aqui do lado, você vai ver que o ativo que eu estou falando nesse momento. Então, aqui no gráfico semanal, processo de correção, movimento de correção com máximas descendentes e a possibilidade de se gerar um fundo ascendente. Ainda fico com a expectativa de poder ter algo para baixo, ou seja, estaria errado ter algo para baixo? Poderia até inclusive ter algo assim, ó, que eu não estou aqui para dizer que o mercado vai subir ou vai cair. Eu estou aqui, que inclusive para mim faz mais sentido, e para ver, aí você pode ver se faz sentido ou não para você. Para mim é mais importante eu olhar para o mercado e saber assim, o que eu vou fazer se ele subir e o que eu vou fazer se ele cair. Ou seja, se eu tiver comprado ele, se ele cair, onde é que está meu stop? Se ele subir, tem algum ativo que está gerando sinalização de alta para mim? Isso são perguntas mais importantes para se tomar uma decisão do que ele vai subir ou vai cair. Eu tenho que buscar probabilidades que aumente essa chance de subida ou de queda e, consequentemente, montar minhas estratégias. Agora, eu jamais vou ter o controle se o mercado vai subir ou se ele vai cair. Não sei mesmo. Inclusive, eu recebo essas perguntas lá no Instagram e realmente não tem como saber se o mercado, se um ativo vai subir ou vai cair já no próximo pregão. Ainda mais daqui a 3 semanas, 2 semanas, enfim, vários meses. Mas, de maneira geral, se o mercado fizer isso aqui, ó, testar efetivamente a região de suporte ali por volta dos 97.500 ou 96.500, seria algo negativo, ganhar força para baixo? Eu ainda não olho desse jeito. Como está vindo de maneira fraca aqui no gráfico semanal esse movimento de correção, se ganhar força para baixo, é lógico que a gente vai ter que avaliar os próximos passos do mercado, mas eu ficaria com a expectativa de se ter um processo de recuperação logo na sequência. Lembrando, a minha expectativa. O mercado pode não ir mais para baixo e gerar um movimento de subida, que já é um fundo ascendente, e até mesmo um pivô de alto. Primeiro sinal positivo é superar a primeira sinalização por parte dos compradores para aumentar a chance de subida do mercado, ou seja, o Ibovespa representando aqui uma média de 70 e poucos ativos, superação de 102.333. Isso seria o sinal de fundo ascendente. O desafio do Ibov está na faixa lá dos 105 mil pontos.
105. Teve uma pergunta lá no Instagram, lembrando, perfil @devinvest, você pode até pegar esse seu celular já, colocar para seguir, sobre a questão dos bancos. Será que o Ibov supera os 105 mil pontos sem a ajuda dos bancos, que os bancos estão mais fracos do que a média, que é o Ibovespa? Eu falei que é mais difícil, mas pode acontecer. Ou seja, pode romper os 105? Pode. Mas é um pouco mais difícil, por quê? Porque os bancos somado aí, por exemplo, Banco do Brasil, Itubi 4, aí você também tem Itaúsa, você tem BBDC 4, Sambi 11, somatório do peso desses bancos em cima aí do Ibovespa na faixa dos 20% de participação. Então gera ali se os bancos ficarem com o freio de mão puxado, vai puxar um pouquinho também o Ibovespa e um quinto aí o Ibovespa. Então temos um cenário positivo, de maneira geral, quando eu falo cenário positivo, a tendência de médio prazo é positiva e o processo aqui de correção mais fraco dentro da tendência de alta, que vai aumentando gradativamente a probabilidade de se ter algo para cima. Seguindo para o dólar, vou falar agora do dólar. Olha só o que o dólar fez. O dólar tinha aqui uma semana de indefinição, que eu comentei na semana passada, uma expectativa maior dessa semana ser uma semana positiva. Por quê? Grande candle de alta, processo de correção, gráfico diário em tendência de alta, expectativa de ter algo para cima. Só voltando aqui rapidamente para o Ibovespa, para mostrar o gráfico diário do Ibov, qual seria a sinalização que reforça, inclusive, o sinal de alta lá no gráfico semanal, superação da máxima na semana anterior, seria algo semelhante a um pivôzinho de alta no gráfico diário. Então essa seria a primeira sinalização positiva pelo gráfico diário do Ibovespa, que nesse momento ainda está dentro de uma tendência de baixa, e só que a tendência de baixa fraca, que eu já falei no semanal. E aqui no gráfico diário podendo cair e ficar aqui ainda vindo mais para baixo, que não seria, no meu modo de ver, não seria algo negativo. Eu ainda olho com bons olhos se fizer algo aqui nesse sentido, pensando aí num sinal mais forte para cima pelo Ibovespa. Voltando então para o dólar. Então o dólar está dentro de uma tendência de alta do gráfico diário, que é uma tendência de curto prazo, de alta, posso até colocar aqui esse movimento, tendência de alta dentro de um movimento de subida sem nenhuma sinalização para baixo de perda de mínima do que no anterior. O que pode ocorrer no decorrer dessa semana é um processo de correção, ou seja, outro candle de indefinição ou mesmo um candle de baixo, vou jogar no gráfico semanal, ou ter de novo um candle de baixa ou de indefinição, igual aconteceu aqui, dentro do atual movimento de subida, tendência de alta no médio prazo, tendência de alta no longo prazo, tendência de alta no curto prazo. Então, dólar alinhado para cima. Nível importante de suporte para o dólar, essa região aqui, que foi rompida lá na faixa dos 5.515 até um patamar de 5.485. Enfim, o sinal principal para o dólar ter uma perda de força na atual tendência de alta, nesse pivôzinho de alta que montou, é voltar para baixo da mínima deste candle. E no gráfico diário, perder a sequência de mínimas ascendentes no gráfico diário, aumentaria a chance de se ter um processo de correção no tempo ou no preço, que é um movimento lateral. No tempo, no preço, desculpe, é aquele movimento para baixo, e no tempo, um movimento mais lateral do preço. Então, por enquanto, sem nenhum sinal de baixa para o dólar. Qual o próximo nível importante de resistência do dólar? Não tem algo tão relevante para cima. Tem um patamar aqui de 5.657, que é uma região de topo anterior que já bateu e perdeu força. Esse é o primeiro nível. O outro nível aqui que eu vejo que era um patamar que era uma resistência, que virou ali um pequeno suporte por 2 vezes. Então pode também aqui na frente gerar ali algum processo de resistência na faixa dos 5.750,5. Depois disso, um gap aqui de baixo, que está ainda aberto em termos de gap de corpo, na faixa dos 5.861. Ou seja, o ativo fechou aqui, abriu aqui embaixo, então tem essa diferença aqui, um gap de corpo, fechamento dele completo lá em 5.861. Seguindo agora para as ações, começando pela PTR4. Segue num processo bem definido, bem lateral. Eu já comentei algumas semanas aqui sobre essa questão. Se ficar mais tempo aqui de lado para depois romper, melhor ainda. O fato é que a ação não consegue superar essa região ali dos R$ 22,83 até os R$ 23,50. Zona de resistência importante para a Petro. Então está aqui travada nesse patamar. Quanto maior o tempo que ela ficar aqui no semanal para depois gerar esse rompimento, fechar uma semana acima dessa região dos 23,50 e gerar nova máxima na próxima semana, algo mais importante aí para se ter um movimento de subida
visando ou com o objetivo nessa outro nível de preço que seria mais relevante, onde tem um gap e onde tem topos anteriores, enfim, uma região mais por volta ali dos R$ 28,00, número redondo. Então, por enquanto, tem esse sinal já subida para essas próximas semanas? Não tem ainda. Significa dizer que ela não pode subir? Não, ela pode fazer o que for, para cima, para baixo. A questão é, o que eu vou fazer com esse ativo a partir desse momento com o que eu tenho aqui? Não consigo ver uma entrada de cara na PETR4. E falando em termos de swing trade, também não consigo visualizar. Daria para buscar uma compra de swing trade se ela escorregar aqui para essa região de gap, dos R$ 22,00 até os R$ 21,78, e arriscando um pouco mais na zona de suporte, comprar a superação da máxima de um candle anterior no decorrer dessa semana. Outra possibilidade, se ela abre subindo de maneira forte, vem para cima dos 23,40, 23,60 e passa a proporcionar sinalizações de alta acima desse patamar. Beleza, esse seria basicamente o cenário. Os dois cenários que eu traço aqui, que eu planejo aqui para a possibilidade de compra de swing trade no decorrer dessa próxima semana, porque para position trade em cima de Petro ainda não atende aos meus critérios. Gráfico semanal de Vale 3. Temos o ativo dentro de um movimento de subida que não perde mínimas ascendentes, a tendência continua sendo de alta, mas gerou um candle de indefinição em cima da resistência, rompeu para cima, algo semelhante ali uma flâmula, rompe para cima, mas não anda. Pode andar nas próximas semanas? Pode, até porque não gerou ainda sinal de baixa. Se gerar sinal de baixa, aumenta a chance de ter uma correção, podendo testar a média móvel de 13 períodos ou o topo que foi rompido aqui, ó. Topo que foi rompido, a região lá dos 57,36 até um patamar de R$ 57,00, em conjunto com gap na faixa dos 56,97, que é aqui, ó. Enfim, essa seria a principal zona de suporte. Qual o sinal de baixa? Perder a mínima desta última semana, localizada em 61,95. O que aumenta a chance dessa ação continuar seu movimento de subida, fazendo novas máximas históricas aqui, nova máxima histórica, na realidade, depois que ela já nessa semana já fez uma nova máxima histórica que está localizada em 63,88. Olhando para o gráfico diário, é fechar um pregão forte, candle de força para cima de toda essa região aqui e se manter acima desse patamar, superando a máxima do candle anterior, isso vai aumentar a chance de continuar seu movimento de subida, sua inclusive tendência de alta. Mas ela ter voltado para baixo desse teto aqui não foi algo que me agradou muito para já entrar comprando o ativo aqui, ou seja, na superação da máxima desse candle, que seria uma das primeiras tentativas. Eu prefiro uma que gera ali um fechamento mais forte para cima para arriscar algum tipo de compra na Vale 3 em termos de swing trade no decorrer desta semana. Próximo ativo selecionado aqui para falar, NTCO3. Então eu vou começar a falar dos ativos que já estão dentro de um movimento de alta no gráfico semanal e podem trazer oportunidade de entrada pelo gráfico diário no decorrer dessa semana. NTCO3 está dentro de um movimento de alta, está testando a resistência, bateu na resistência, perdeu força em cima dela, mas ainda dentro de um grande candle de alta. Gera um sinal de baixa se perder essa mínima e, consequentemente, gera uma chance maior de ter uma correção. Mas me chama a atenção o gráfico diário dela. Ela fez ali um pivô de alta, ela está em cima do suporte. Se ela chegar aqui, bater, seja na média, junto com essa região de topo anterior na faixa dos R$ 48,80, R$ 48,67, pode trazer uma boa alternativa de entrada, superação da máxima do candle anterior para compra de swing trade, ou mesmo já superando a máxima desse candle com stop aqui embaixo também, outra alternativa de entrada. Se vier um pouquinho mais para baixo, melhor ainda. O que geraria um sinal já de perda de força é justamente perder a mínima desse grande candle de alta, ou seja, o candle que faz um rompimento aqui, um pivôzão de alta, e aí vem para baixo da mínima dele, já deteriora um pouco mais o cenário da tendência de alta de curto prazo que essa ação tem. Mas enquanto não gerar nenhum sinal deste, a expectativa maior é para cima, porque a tendência de alta no médio prazo, a tendência de alta no longo prazo, então está tudo alinhado para cima em cima de NTCO3. Logo, o foco maior é se buscar operações na ponta compradora, ou seja, planejar a entrada na ponta compradora. Depois de NTCO3, vou falar de SMTO3, que olhando para o gráfico semanal é outro ativo que também está dentro de um processo de subida, que também gerou uma semana mais de indefinição, assim como a NTCO3, que é basicamente uma correção da subida. Se olharmos melhor para o gráfico diário, só para mencionar que ela está em cima da zona também aqui de resistência. Bateu ali no patamar, tem aqui essa outra região que é um pouco mais ali acima, junto com o topo anterior, e o gap, que é o fechamento completo, começa ali na faixa dos 26,03 e fechamento completo em 27,10.
De maneira geral, está respeitando essa resistência. Só que ela bateu na resistência e ela não gerou força para baixo. Quando eu olho para o gráfico diário, eu visualizo uma tendência de alta que vem muito forte para cima, passa por um processo de correção. Se também ficar um pouco mais de dias aqui assim, para depois gerar um sinal de alta, exemplo, o Ibovespa começa a cair no início da semana. E no decorrer dela gera um sinal de alta, esse seria um dos ativos que me chamaria mais atenção para abrir uma operação de compra. Dá para buscar já compra aqui? Dá. Resistência ficou próxima para fazer essa entrada, mas é uma das primeiras possibilidades de se buscar uma compra com stop ou aqui embaixo ou abaixo dessa mínima. Stop mais curto aqui embaixo. Enfim, o que me agrada mais ter 1 ou 2 candles aqui depois gerar sinalização de alta. Mas enfim, qualquer recomendação de compra que eu venha fazendo nesse ativo no Swing Trade, por exemplo, eu passarei logicamente dentro do aplicativo DV Invest, aqui que você pode baixar aí no seu celular e também acessar ele via desktop. Próxima ação, HGTX3. Voltando para o gráfico semanal, vamos falar de HGTX3, que no gráfico semanal a gente tem uma ação, no gráfico mensal a gente tem uma ação que conseguiu perdeu a mínima do mês passado e conseguiu voltar para cima das máximas dos meses anteriores, o que é um aspecto positivo. Tem uma expectativa muito forte para cima nesse papel? Não tenho, mas nesse momento a sinalização que ela fez no gráfico semanal foi boa. Até tinha comentado essa ação na semana passada, ou seja, no radar da semana anterior, que ela tinha gerado um fundo, tinha gerado um sinal de alta, voltou, foi lá embaixo para depois gerar um sinal de subida. Então, ainda fica com aspecto positivo aqui para ter algo mais para cima. Dando um zoom menos aqui no gráfico e buscando algum patamar de resistência mais relevante, eu não consigo encontrar algo tão relevante, a não ser olhando lá para trás, região de fundo e topo anterior, que basicamente vai ficar numa região de gap, que é onde ela fechou aqui nessa semana e abriu aqui nesse patamar. Enfim, começando ali no patamar 19,53 e um gap completamente fechado em 20,70. Então, esses seriam as resistências mais próximas para o ativo. O que seria mais negativo para a HGTX3? Ela voltar, depois de ter fechado acima desses dois topos, nessa semana, voltar a fechar para baixo desses dois topos. Isso seria um sinal de enfraquecimento desse pivô de alta que ela gerou nesta semana. Mas, por enquanto, aspecto positivo, que pode gerar um movimento um pouco maior para cima. E o gráfico diário, a semana, o pregão, o último pregão da semana terminou com um rompimento bem relevante, candle bastante forte, que para swing trade você tem a alternativa ou de entrar comprando superação da máxima desse candle, onde ele se encontra, stop aqui, stop longo, que não me agrada tanto esse stop longo para swing trade, mas no decorrer das semanas também, se gerar sinalizações de alta acima desse nível, até através de um gráfico de 60 minutos, também seria uma alternativa de entrada. Que nível é esse? Principalmente na região dos 16,90 até um patamar de 16,68, é um primeiro nível ali de suporte. Depois disso tem um patamar um pouco ainda mais relevante na faixa dos 16,43. Próximo ativo, MGLU3, gráfico semanal, que também já vem já partindo para os ativos que estão dentro. Esse aqui já estava dentro do movimento de subida, apenas fez uma sinalização nova de subida, que gerou um pivô de alta. Já no gráfico da MGLU3, ela tinha uma sinalização para baixo e gerou um sinal de subida, ou seja, rompendo a máxima histórica. Então manteve ali uma semana boa, alta de 6,84%, aspecto ainda mais para cima. Seria mais interessante aquela questão de traçar planejamentos de entrada, mais interessante é um fundo aqui embaixo. Mas enquanto ela está gerando sinal de alta, se o gráfico diário proporcionar, como ela está aqui, a retomada da tendência de alta que ela já fez, se ela gerar no decorrer dessa semana, seja aqui um fundo ascendente ou mesmo um pivô de alta, são alternativas de comprar a ação pensando em operação de swing trade no decorrer dessa semana. Então, ativo totalmente alinhado para cima também. O que gera um aspecto um pouco mais negativo e de indefinição basicamente da tendência é se essa ação voltar no decorrer dessa semana para baixo da mínima desse candle aqui, que foi o candle responsável pelo rompimento lá do topo anterior. Essa mínima está na faixa dos 84,01, ou seja, se tivesse alguma posição comprada pensando em médio prazo nesse papel, um dos pontos de pensar em reposicionamento de stop na faixa dos R$ 83,97. Depois de MGLU3 via varejo, VVR3, que também terminou a semana gerando um sinal de alta, superando a máxima da semana anterior, ou seja, está dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes, basicamente isso aqui. Não chegou a testar, assim como o GLU3 não chegou a se aproximar da média, nem chegou a testar ali um topo anterior, gerou sinal de alta, fica com aspecto um pouco mais para cima. Está em cima da resistência, que é um ponto que ela pode dar uma travada ainda aqui, mas a sinalização é ainda favorável para cima. Gráfico diário dela perdeu um pouco de força no fechamento ali do pregão de sexta-feira,
mas ainda dentro também, no meu modo de ver, dentro de uma tendência um pouco mais pré-indefinida. Como o semanal já gerou um sinal de fundo, diário já vinha com a tendência fraca, de baixa, agora fica mais para uma tendência indefinida, considerando aqui esse recuo daqui para cá e volta para cá e vem aqui e supera essa máxima, tendência mais indefinida. O que me chama mais atenção para compra em via varejo no decorrer dessa semana? Primeira possibilidade, ficar aqui enrolou um pouquinho ali, pelo menos ali uns 2 a 3 pregões e depois gera pivô de alta, possibilidade de abrir compra. Sinalizações de alta já para cima da média seria o caminho mais interessante para mim. Se ela continuar subindo, ver aqui para cima e proporcionar da mesma forma correção, pivô de alta, fundo ascendente, também me chama a atenção para se buscar mais operação na ponta compradora em cima desse papel que tem um cenário totalmente alinhado para cima. MRV3, agora vamos começar a falar também aqui, eu já falei de ativos que geraram sinal de alta, MGLU3, VVR3, MRV3, fundo ascendente. Em cima ali da média, tendência já era de alta no gráfico semanal, subiu, caiu, subiu de novo, enfim, volta em cima da região de topo anterior, que era também um patamar ali para trás de resistência, que agora está funcionando como patamar de suporte aqui, e gerou um sinal de alta. Então fica uma expectativa maior de subida. Inclusive eu tenho uma operação de compra aí aberta de swing trade em cima desse ativo. Apontando esse fundo, aponta para poder voltar a testar a região lá de resistência, que era lá para trás um topo, aqui virou também topo de novo e tem essa região de topo que ficou bem enrolada aqui, gerando zona de resistência ali em torno dos 21,65 até um patamar de 22,20, zona de resistência mais importante. Então, ativo também que traz a possibilidade de position trade, stop ficaria aqui para baixo. E no gráfico diário, a alternativa de entrada que já foi comentada aí na sexta-feira, trabalhando com stop um pouco para baixo da mínima desse candle aqui. Então, outra ação aí que eu vejo com bons olhos, que terminou a semana bem. Depois, Qual3, outro ativo que também gerou um sinal de alta, superando as 3 máximas anteriores no gráfico semanal. Então, aspecto positivo, veio aqui para montar um topo descendente, se sustentou em cima da média no gráfico mensal e aqui gerando um sinal de fundo no gráfico semanal. Indo para o gráfico diário, ou seja, seria uma das possibilidades também de tentar pegar o próximo movimento de subida no semanal. No gráfico diário, e lembrando, se ela gerar realmente força aqui para cima para gerar esse pivô de alta, que primeira resistência aqui, desafio dela 30,66 e depois na casa dos 31,99. E o ponto que ela pode voltar lá em cima, logicamente isso aí pensando mais no médio prazo, fechamento desse gap aqui lá na casa dos 39,19. No gráfico diário, temos aí um papel que anulou a tendência de baixa e basicamente vai trazendo um aspecto positivo para a retomada da tendência de alta. Poderia até falar assim, nossa, já está em tendência de alta porque ela fez um Wzinho aqui, sem nenhum problema. Enfim, de uma tendência indefinida com viés de alta para uma tendência de alta, o fato é o seguinte, o que eu faço com essa informação? Ou eu busco compra aqui com stop aqui, que é um stop um pouco mais longo, ou entro pelo gráfico, faço esse stop mais longo, mas considerando que é uma operação que eu vou ficar semanas posicionado, que é uma operação de position trade. Para swing trade, considerando ali ficar alguns dias posicionado, o que mais me chama atenção é ter algum processo de entrada de fundo ascendente ou de pivô de alta, ou mesmo um candle de indefinição ali no pregão de segunda-feira, possibilitando trabalhar com stop um pouco mais curto e tentando pegar a continuidade do movimento de subida da Qual3. Então, um ativo também que eu vejo com bons olhos e que seria importante manter-se, importante em termos de manutenção do sinal de alta deixado aqui no gráfico diário, o ativo manter-se acima dessa região ali em torno dos R$ 28,88. Não voltar a ficar trabalhando abaixo desse patamar e nem ficar fechando abaixo dessa região. Elet3, ação que também terminou a semana com um candle forte para cima no gráfico diário. Na semana terminou estável, menos 0,03%, mas aí eu já estou indo para aqueles ativos que estão próximos de gerar um sinal de alta no gráfico semanal, que é o fundo ascendente. Então a ação parou em cima de uma região que antigamente era suporte, que passou aqui para cima, volta a funcionar como suporte em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos. Se superar a máxima dessa semana, que está localizada na casa dos 35,18, reforça uma sinalização positiva, que até seria uma das alternativas de entrada de position trade no papel. O desafio principal em termos de resistência está aqui, ó. Essa região aí em torno dos 38,75. Principal desafio em termos de resistência. Entrada aqui com stop aqui é um stop longo para a proximidade dessa resistência. Relação risco-retorno desfavorável. Teria que pensar no prazo mais longo para assumir essa entrada aí, pensando aí nessa compra pelo gráfico semanal. No gráfico diário, a tendência continua sendo a tendência de baixa.
porque ela veio, tinha no congestão, rompeu tudo para baixo, então tendência de baixa, ainda para baixo da média. Qualquer compra aqui, eu cheguei até a comentar aqui na análise da quinta-feira à noite sobre a possibilidade justamente dessa entrada aqui, com stop aqui, que se for para entrar comprando contra a tendência e pensando num prazo maior que é o gráfico semanal, aqui seria uma das alternativas com stop curto, tentando pegar uma boa relação risco-retorno. Para quem acompanha a análise de fechamento pregão, lembra desta análise na quinta-feira à noite. Então aqui qual seria a alternativa agora para swing trade? Gerar fundo ascendente ali para cima da média móvel 3 períodos seria o principal sinal para compra em termos de swing trade na ELET3. B3SA3, também no gráfico semanal, possibilidade de gerar fundo, assim como a ELET3, ainda um candle bem grande, né, para a proximidade ali da região de topo anterior. É um ativo que está em tendência de alta no médio prazo, em tendência de alta no gráfico mensal longo prazo, ou seja, tendência aqui de alta, ativo bem alinhado para cima, ativo interessante para carteira de longo prazo, e ação que pode montar um fundo ascendente. E esse fundo seria na superação de 62,42. No caso da ELET3, não sei se eu cheguei a comentar, é na superação dos R$ 35,18. Voltando para a B3SA3 e olhando para o gráfico diário, qual a alternativa então de entrada? Pensando no swing trade, se ela enrolar aqui ou mesmo romper aqui para cima, ó, essa máxima, que é justamente romper a máxima do gráfico semanal, máxima da última semana, aumentará a probabilidade de subida e seria uma das formas de avaliar uma compra aqui com stop pelo gráfico diário abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento. É uma das alternativas de compra de swing trade para B3SA3 no decorrer dessa semana. Se ficar aqui enrolada também, ampliar a correção do gráfico semanal, não teria nenhum problema. Eu olharia até com olhos ainda mais interessantes, babaria ainda, vamos dizer assim, ficaria babando um pouco mais para buscar uma entrada nesse papel, pensando no prazo maior. Depois aqui da B3, CIRI3, Cirela, também no gráfico semanal, dentro de um processo de correção, batendo ali em cima da média, batendo em cima da região que era antigamente topo e fundo, aqui está, fundo, topo, batendo aqui nesse patamar, junto com a média, possibilidade de se gerar um fundo ascendente, gerou um martelinho ali no gráfico semanal, a MRV3, que é do mesmo setor, já gerou um sinal de fundo, então a superação da máxima dessa semana que está em 24,96 seria o primeiro sinal para se até buscar uma compra de position trade, tentando ficar posicionado ali umas 3 a 10 semanas em cima desse ativo. Então, ação também com aspecto positivo, a tendência de alta de longo prazo. Pode corrigir um pouco mais? Pode, não tem nenhum problema, mas é bom ficar atento, planejar um processo aí de possível entrada nessa ação. No gráfico diário está ali difícil um pouco para gerar essa compra já de swing trade. Qual seria a alternativa? Em termos de swing trade, em vez de entrar para position, que é o que eu já mencionei no semanal, seria comprar justamente a superação da máxima da semana anterior, que é a superação aí dos 24,96, ela vai ter essa resistência muito próxima, e trabalhar com stop pelo menos abaixo da mínima desse candle aqui. Essa seria a alternativa, trabalhando com stop mais curto, tentando ficar posicionado de 3 a 10 pregões. No gráfico semanal, 3 a 10 semanas. Lembrando sempre que operações que são mal sucedidas, aquela que você compra e não anda, não vai a seu favor, geralmente o stop ocorre ou no mesmo pregão ou no pregão seguinte, ou seja, são operações que duram menos, porque não deram certo, ou seja, o mercado reverteu o sinal que tinha gerado um sinal positivo, o mercado foi lá e reverteu na sequência. Outra ação para ser falada, que eu separei aqui, JHSF3, também no gráfico semanal está ali, num ponto importante, só que veio para baixo desse topo, mas ainda a tendência é de alta, no médio prazo pode ainda continuar o processo de máximas descendentes, que é o que vem fazendo no gráfico semanal, processo de correção da tendência, essa aqui é a correção no preço, já está no nível que, vamos dizer assim, ficando mais madura para iniciar um movimento de subida pelo gráfico semanal, entrada de position trade, superação da máxima desta última semana, superação de 8,60. No gráfico diário, no gráfico diário, também não está tão forte aqui para cima no diário ainda, mas é aquela mesma situação que eu comentei na B3. Se está aqui, está abaixo da média, está enrolando. Se ficar aqui e depois gerar algum pivôzinho de alta no decorrer da semana, superando a máxima da semana anterior, também seria um ativo que daria para fazer compra até pelo gráfico diário, em termos de compra de swing trade nessa ação, superação aí da região dos R$ 8,60. CVC-B3. Ação que terminou já o pregão de sexta-feira, até busquei uma compra no papel em termos de swing trade, gerando um sinal de alta em cima de uma zona de suporte. A tendência ainda não é de alta no gráfico diário no curto prazo. A ação está aqui no processo de tendência de baixa, que vinha dando sinais de enfraquecimento e aqui agora
aumentou esse enfraquecimento e, consequentemente, o enfraquecimento dos vendedores e força dos compradores, e começou a aumentar a chance de se ter uma retomada da tendência de alta do gráfico diário. Esse aconteceria se romper esse topo aqui, que é a superação dos R$ 20,85. No gráfico semanal, dá para perceber que ela está em cima de uma média móvel. Ela fez aqui um movimento muito relevante para cima, considerando ali o afastamento inclusive desse topo. Recua, bate na média, gera outro movimento, só que não consegue se sustentar em cima desse topo, gera mais uma correção e pode trazer um movimento aqui de subida. O mensal ainda é um cenário mais negativo, mas segue dentro de um movimento também de recuperação do mensal. Então, se está dentro do movimento de recuperação no gráfico mensal, apesar da tendência ser de baixa no gráfico mensal, diário gerando sinal de alta, semanal podendo confirmar esse sinal de alta do diário se superar a máxima desta última semana, R$ 20,10. Isso seria um sinal de fundo ascendente, uma primeira sinalização para se ter um novo movimento de subida. Assim como aconteceu aqui, um fundo ascendente, superou essa máxima, gerou um movimento de subida, superou essa máxima, gerou um movimento de subida. Adalto, então, se superar essa máxima, vai gerar um movimento de subida? Não necessariamente, mas é um primeiro sinal para se buscar, por exemplo, uma compra de position trade, tentando ficar aqui posicionado 1, 2, 3 semanas, ou até 10 semanas, ficar mais semanas aí posicionados no papel, podendo ir conduzindo a operação através, por exemplo, da mínima ascendente do gráfico semanal. O stop inicial ficaria abaixo da mínima dessa semana, em R$ 18,21. E vem 3, ação que vem também no processo de correção, movimento bem forte para cima, vai fazendo um processo de correção. Aqui para mim seria até interessante que essa correção fosse um pouco mais ampla no preço ou no tempo, para gerar uma chance maior do próximo movimento ser um movimento também mais relevante para cima, assim como foi esse movimento aqui para cima. Ela bateu justamente na resistência ali de um gap e começou a perder força, gerar um movimento de correção. Para mim, essa correção já vai ficando ali na casa de uns 5 semanas, na minha leitura, na faixa de 5 semanas, que pode ampliar um pouco mais aqui, que seria bem-vindo. Mas é bom ficar atento que, assim como a CVCB3, o ativo em cima de um nível de suporte, começou a patinar na queda e gerou um sinal de alta. Primeiro sinal de subida nesse ativo, jogar o semanal do lado de cá. Superação da máxima dessa última semana, 13,85, que é basicamente a máxima do pregão de sexta-feira. Então, isso aqui, esse rompimento aumentaria um pouco mais a chance de subida. Seria uma das alternativas também de vou arriscar uma compra de swing trade com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida, pelo menos para buscar ali a próxima região de resistência, que ficaria mais por volta dos 14,86 até a máxima lá em R$ 15,30. Lembrando, se ela voltar aqui para baixo e ficar aqui enrolada, seria algo bom também, não acharia algo ruim essa questão do gráfico semanal para poder gerar um novo movimento de subida. Enfim, de maneira geral, nesse radar da semana, você pode observar que tem vários ativos que podem proporcionar sinalização de fundo no gráfico semanal, mas ainda podendo ampliar um pouco mais o processo de correção no gráfico semanal. O fato é, você não tem um controle se isso vai acontecer ou não, se vai subir ou se vai cair, mas você tem um controle do que você pode fazer, se você vai comprar ele pelo gráfico semanal, se você vai comprar pelo gráfico diário, onde está o seu stop. Isso para mim é o mais importante e é o que eu tento passar sempre, seja aqui pelo YouTube, seja lá pelo meu perfil no Instagram. Então é isso, amigos, uma ótima semana a todos vocês, um finalzinho de domingo aí muito bom e até o próximo pregão, o pregão desta segunda-feira. Um grande abraço.